Sim. Bom, tá gravando. Vou compartilhar aqui. Bom, ontem eu parei com vocês e falei que hoje eu ia usar a primeira aula para poder terminar de fazer a vista do teste. E na segunda aula eu ia passar o conteúdo que vai ser cobrado na semana, que eu vou cobrar de vocês na semana que vem, na atividade que eu vou passar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ontem eu cheguei a falar a nota de vocês do teste? Falou. Então beleza, ótimo. Ontem eu parei no texto da Revolução Industrial. Ah, não. Não foi esse aqui, não. Trechos, fatores, parlamento. Só um minutinho, só tô... Cercamento, foi o que eu parei. Então, aqui, ó. É isso aí, foi nessa que eu parei. Vamos lá. Bom, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Perante uma comissão do parlamento em 1816, acaba de chegar. O Sr. John Moss, antigo capataz de aprendizes de uma fábrica de tecidos, de novo? Entrou. De algodão, prestou o seguinte depoimento sobre as crianças obrigadas ao trabalho fabril. Ou seja, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então tá. Bom dia. Ou seja, está falando sobre um depoimento que esse senhor deu em relação ao trabalho das crianças nas fábricas. Então, olha só. Eram aprendizes órfãos? Todos aprendizes órfãos, ele responde. E com que idade eram admitidos? Os que vinham de Londres tinham entre 7 e 11 anos. Os que vinham de Liverpool tinham entre 8 e 15 anos. Até que idade eram aprendizes? Até 21 anos. Qual o horário de trabalho? De 5, olha só, hein, gente, vocês reclamam de estudar, hein? De 5 da manhã até 8 da noite. 15 horas diárias é um horário normal? Aí ele respondeu, sim. Quando as fábricas paravam para reparos ou falta de algodão, tinham as crianças posteriormente de trabalhar mais para recuperar o tempo parado? Aí o rapaz responde, sim. A outra pergunta, as crianças ficavam de pé ou sentadas para trabalhar? Aí ele respondia, de pé. Aí outra pergunta, durante todo o tempo? E ele respondeu, sim. Havia cadeiras na fábrica? Aí ele respondeu, não. Encontrei com frequência crianças pelo chão, muito depois da hora em que deveriam estar dormindo. Havia acidentes nas máquinas com as crianças? E ele respondeu, muito frequentemente. Ou seja, está falando sobre a atividade de trabalho das crianças naquele período, porque não existiam leis que protegessem as crianças desse trabalho. Outra verdade, que a expectativa de vida dessas crianças eram poucas. Por quê? Imagina crianças de 5 anos, hoje em dia, criança da idade de vocês, bem que vocês não são crianças mais, são adolescentes, mas pessoas da idade de vocês, já, a maioria já não tem responsabilidade. Imagina se vivesse naquela época. Ia morrer rapidinho mexendo naquelas máquinas. E vocês reclamam de ter que varrer uma casa, às vezes de ter que pendurar uma roupa. Já pararam para pensar nisso? Quem de vocês ajuda em casa? Ninguém? Eu não vou falar nada. Vocês estão vendo como é que vocês são O injustos? Caio. O Caio ajuda? Então, muito bem, Caio. Quem não faz nada em casa devia se envergonhar, vocês estão vendo? As crianças na Inglaterra trabalhavam desde os 5 anos. Então vamos para a pergunta. Espera aí, deixa eu ver. Estou falando no chat aqui. Ah, tá, senão vai ser um computador. Não é por vontade própria, né? Então vamos para a pergunta. Esse texto relaciona-se a um contexto histórico na Inglaterra marcado pelo quê? Essa é fácil, né, gente? Olha lá. Pelo avanço da industrialização e pela precarização das relações de trabalho.
Precarização significa precário, falta de leis, né, para que pudesse proteger a criança. Naquele período, para vocês terem uma ideia, não tinha nem a obrigatoriedade de estudo. Então, a criança que não trabalhasse não comia. Infelizmente, né? Opa, vamos para o próximo. Continuando. Aí o texto 1 e o texto 2, sobre a Revolução na Inglaterra e sobre a Revolução na França. E aí vem perguntando o seguinte: a partir da análise dos trechos anteriores, ou seja, do texto 1 e do texto 2, e de conhecimentos prévios, é possível inferir que o movimento revolucionário ocorrido na Inglaterra no século XVII contribuiu significativamente para o quê? Esse movimento, essa revolução que eles estão citando, acabou gerando o quê? Olha a resposta. Estabelecer uma hegemonia da burguesia, permitindo o desenvolvimento da Revolução Industrial e do sistema capitalista. Lembrando, pessoal, que na Inglaterra, antes dessa revolução chamada até de Revolução Gloriosa, né? O que acontecia na Inglaterra? Essa distribuição, essas ordens, elas vinham direto do rei. Então, tudo que acontecia no país era por vontade do rei. O parlamento não conseguia ser superior ao rei. E quem patrocinava toda essa bagunça eram os burgueses. Então, a partir do momento dessa revolução, os burgueses tomam a frente. A partir dessa tomada, eles conseguem iniciar o processo de comércio mais intenso. E depois desse comércio mais intenso, se inicia o processo da Revolução Industrial. Ok? Ok. Então, vamos para a próxima. Só um minuto que eu vou tomar um gole d'água. Peraí. É que a garganta seca começa a falhar. Revolução Industrial e tecelagem. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalho alterou-se por quê? Se vocês se lembrarem, pessoal, no início da atividade industrial, os responsáveis pela produção eram os alfaiates, né? Os mestres, vamos dizer assim, e os seus aprendizes eram responsáveis por fazer o que o mestre mandava. A partir do momento que as máquinas foram colocadas para a produção, o que começou a acontecer? Esse tipo de trabalho artesanal, esse tipo de trabalho mais específico foi sendo deixado de lado. Por quê? Porque a máquina fazia esse serviço. Agora você precisava de uma pessoa apenas que repetisse o serviço. Então a resposta certa é: os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos antigos artesãos nas fábricas. Isso acontecia exatamente pelo que eu falei. Por exemplo, antes da máquina, no caso, para poder produzir a roupa, quem era responsável? Era o artesão, era o alfaiate. A partir do momento que construíram o tear, aquela máquina, né, do tear, o artesão ele perde a importância e qualquer pessoa passa a ser capaz de fazer o seu serviço. Então, essa substituição do homem pela máquina gerou muito problema na época, que a gente até conversou sobre isso ontem, né? De alguns grupos quererem destruir essas máquinas. Opa, essa já foi. Deixa eu ir passando. Próximo. Gente, como vocês não estão falando, eu estou seguindo, tá? Seguindo o caminho. Então, vamos lá. No campo, o interesse em... Oi? Não, eu falei que não, é porque, tipo, eu não tô falando porque você tá lendo e eu não tô com dúvida. Beleza. Caso tenha alguma dúvida, é só falar. No campo, o interesse em fortalecer lã para a produção de tecidos, primeiro setor produtivo desenvolvido durante a Revolução Industrial, gerou os chamados cercamentos, que nós conversamos ontem também. Isto é,
Áreas antes ocupadas por camponeses de forma comunal foram cercadas e utilizadas para a criação de ovelhas. Os cercamentos foram importantes para o processo da Revolução Industrial, pois, por meio dessa prática, a Inglaterra pode superar a falta da mão de obra e de matéria-prima para a indústria. Aí vem a pergunta. Os cercamentos também foram importantes por impulsionar o quê? Se vocês pararem para pensar, é uma coisa óbvia. Seguinte, se 100%, de 100% da população, 80% vivia no campo, trabalhando na agricultura, e a partir do momento em que os poderosos começam a fazer esse processo de cercamento, essas pessoas vão morar onde? Debaixo da terra? É claro que não. Eles vão morar no céu, só se eles morrerem, né? E mesmo assim se merecerem ir para o céu. Mas para onde que eles iriam? Se o campo agora estava sendo cercado para a criação das ovelhas, o único lugar que eles poderiam ir é para onde? Para a cidade, ou seja, o cercamento acabou impulsionando o processo de urbanização. Caso alguém tenha colocado tivesse procurado aí o êxodo rural, também estaria correto. Só que eu não coloquei êxodo rural, coloquei êxodo urbano de sacanagem com vocês mesmo, para ver se vocês iam prestar atenção. Então, a única alternativa que poderia ser marcada aí é o processo de urbanização, ok? As outras alternativas não faziam sentido nenhum. Exatamente. Exatamente. Vamos para a próxima. A Revolução Puritana, 1640, e a Revolução Gloriosa, 1688, transformaram a Inglaterra do século XVII. Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se dizer que, vamos dar a resposta, geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se submeter aos limites estabelecidos pela legislação e respeitar as decisões tomadas pelo parlamento. Isso aconteceu porque, vou repetir mais uma vez, antes a Inglaterra ela vivia à mercê da vontade do rei. A partir do momento que os burgueses, junto aos parlamentares, conseguiram impor, através das duas revoluções, conseguiram impor a sua vontade, o que aconteceu? O parlamento ganha força e o rei passa a ser apenas o quê? Uma mera figura que não fazia mais nada. E desde então, desde esse processo da Revolução Gloriosa de 1688, o rei, no caso agora a rainha Elizabeth II, é apenas uma figura ilustrativa, mas não tem poder político algum. Deu para entender? Sim. Você Alguém? tinha falado isso numa aula. Exatamente. Alguém quer reclamar essa questão? Então Não. vamos para a próxima. Gente, antes de eu dar continuidade, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu acabar isso daqui, vocês vão querer ir para o intervalo ou vocês vão querer Intervalo. direto? Quem falou intervalo? Direto. Tanto faz. Não, é só a gente votar, peraí. Não, porque de qualquer jeito eu vou ter que parar, peraí, são 6. Vou na ordem aqui, tá? Ju Jejong. Você quer o quê? Direto, professor. Direto. Caio, você quer direto ou intervalo? Intervalo, tá, entendi. Carla e Giovana, vocês querem o quê? Quero intervalo. Direto. Tá, uma anula a outra. Ilana, você... Ilana não, Eric. Pode ser intervalo. Beleza, Ilana, intervalo também. Então, intervalo ganhou. Porque... Ai, Professor, você escutou a gente falando? Oi? Oi, Você escutou a gente falando? escutei. Uma anulou a outra. A Carla falou que queria direto, a Giovana falou que queria intervalo. Beleza. isso é muito triste. Mas é bom, porque senão vocês vão ficar muito tempo sem comer. Triste por quê, gente? Que diferença faz? 10 horas. Se a gente... Vamos lá. então quando voltar a aula presencial, não vamos ter intervalo, não. Não, Milana, esquece isso aí. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aí uma máquina a vapor, né? Um trem. E aí vem a pergunta.
Uma mudança importante nas indústrias metalúrgicas durante a Revolução Industrial foi a substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão mineral. O calor gerado pela queima desse carvão era maior que a da madeira, e além disso, ele também era mais abundante na Inglaterra. Poucos fenômenos históricos alteraram tanto a capacidade humana de explorar os recursos naturais do planeta quanto a Revolução Industrial, tanto positiva quanto negativamente. Então vamos para a pergunta. Só um minutinho, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Gente, o que aconteceu aí? O professor saiu porque ele teve que fazer alguma coisa. Voltei. Desculpa, gente. Continuando. Então vamos lá. Baseando-se em seus conhecimentos sobre a Revolução Industrial, o trabalho e a energia, analisas afirmativas. Então é importante vocês entenderem que a força do motor nesse período era impulsionado pelo carvão mineral. Por que falou que mudou tanto positivamente e negativamente antes da resposta? Positivamente porque o tempo que eles gastavam com o transporte era muito grande. E a partir das locomotivas movidas a vapor, esse tempo diminuiu bastante. Agora, isso também aconteceu para as máquinas produtoras, né? Elas começaram a produzir muito mais rápido. Agora, qual foi o problema? O principal problema foi a poluição, né, gente? Porque a queima do carvão mineral acabou gerando uma poluição muito grande. Então, vamos às alternativas. Eu vou ler para vocês as que estão erradas, porque a que está certa não tem porquê. Está certo, correto? Correto. Então, a primeira está certa. Então, eu vou explicar para vocês por que a segunda e a terceira estão erradas. Segunda, a Revolução Industrial arruinou definitivamente os grandes proprietários de terra, a partir do deslocamento do eixo econômico do campo para a produção fabril na natureza urbana. Gente, de verdade, o que dessa alternativa está certo? Nada, não tem nada correto. Primeiro, que não existiam grandes proprietários de terra. Os que eram proprietários das terras eram alguns nobres. E mesmo assim, esses nobres, a partir da lei de cercamento, eles começaram a produzir também. E outra coisa, a produção fabril, deslocamento do eixo do campo para a produção fabril de natureza urbana. Isso aconteceu, porque a população teve que sair do campo para a cidade. Mas os grandes proprietários de terra não foram prejudicados, não. Quem foi prejudicado foram os pequenos, que na verdade nem eram donos das terras. Terceiro, caso o calor gerado pela queima do carvão fosse utilizado para movimentar uma locomotiva em velocidade constante, o trabalho resultante das forças que nela atuam será diferente de zero. Eu, para falar a verdade para vocês, quando eu vi essa questão, eu pensei em não colocar. Mas eu achei essa alternativa 3 tão ridícula que com certeza vocês acertaram. Porque não tem muito o que falar. Olha só, vou repetir para vocês. Caso o calor gerado pela queima do carvão fosse utilizado para movimentar uma locomotiva, o trabalho resultante das forças nela que atuam será diferente de zero. É claro que tem que ser diferente de zero. Mas preste atenção, o que vocês viram sobre isso em história? Nada. Então, automaticamente, eu não posso Tá cobrar. errado. Correto? Eu não posso cobrar sobre isso. Por isso que eu deixei.
E vocês não poderiam levar isso em consideração. Continuando. Está acabando, hein? Faltam 8. No contexto das revoluções inglesas do século XVII, os Levérias se constituíam em um grupo, olha só, radical, pertencentes à pequena burguesia urbana, que defendiam uma série de transformações sociais, como a restrição às grandes propriedades e a separação da igreja e do Estado. Essa daqui, eu não sei se vocês tiveram dúvida. Turma? Mais ou menos. Não, Sim, porque eu não sabia o que era isso. Então, é o que eu ia falar. Eu não cheguei a citar o eu nome. botei não porque eu marquei qualquer uma. Marquei qualquer uma mesmo. Eu não cheguei a citar o nome para vocês. Então, depois que eu coloquei, que eu fui ver. Então, eu vou anotar aqui. Deixa eu tirar essa, para dar pontuação para todo mundo. Pronto. Então, essa daqui eu vou retirar, tá? Depois que eu lancei, que eu vi. Chaves. Está anotado. Uma questão anulada. Próximo. Olha a charge aí do trabalho Fabril. Aí vem perguntando o seguinte. Sobre a charge, o que pode ser... esse período foi conhecido como o quê? Na verdade, se vocês não prestarem atenção, parecem duas pessoas trabalhando, né? Um marretando e o outro fazendo o serviço. Mas, na verdade, essa marreta na mão do cara é uma marreta que ele está usando para a destruição das máquinas. E como eu já tinha conversado com vocês, lembra que no início o pessoal, os mais pobres, estavam associando o seu desemprego ao desenvolvimento das máquinas? Então, o que eles fizeram foi isso mesmo, foi a destruição delas. E essa destruição, que foi logo reprimida, deu-se o nome de ludismo. Isso eu falei com vocês. Então, não tem nem discussão. Logo depois aconteceu o cartismo também, né? Mas aí foi através de cartas que essas pessoas começaram a mandar cartas para os políticos para poder explicar a situação do povo. Próximo. Leia esse texto e observe a imagem que acompanha para resolver a questão proposta. Então, vamos lá. No século XXI, as questões ambientais preocupam a maior parte da humanidade. As indústrias, apontadas muitas vezes como prejudiciais à natureza, buscam diminuir a emissão de poluentes, desenvolvendo projetos e tecnologias nocivas ao meio ambiente. Mas em séculos anteriores, a realidade nas indústrias era muito diferente da atual. Então vamos à pergunta. Olha aí, gente, a Maria Fumaça. As afirmativas seguintes referem-se ao período denominado de Revolução Industrial. Então, para nós colocarmos verdadeiro ou falso. Bom, nessa daqui não tem muito o que falar com vocês, porque todas estão corretas. Então, não tem como eu explicar o que está certo. O que está certo, está certo. É importante que vocês saibam que foi um período de grande poluição, grande mesmo, tá? Vou passar. Enquanto vocês não estão falando, eu estou seguindo. Bom, sobre as afirmativas, analise essas afirmativas a respeito dos movimentos trabalhistas. Vamos para errado. Deixa eu ver se tem alguma. Não, não tem. Essa daqui não tem muito o que explicar também, porque todas estão corretas. Olha aí do cartismo. Como na outra questão, estava falando do ludismo, onde eles iam destruir as máquinas, pensando que conseguiriam o seu emprego de volta, no cartismo já foi diferente. No cartismo o protesto continuava, mas ao invés de quebrar máquinas, o que eles faziam? Eles mandavam, escreviam bilhetes, escreviam cartas aos políticos falando da situação, da problemática que eles estavam vivendo. Então, sobre essa questão do ludismo, o correto foi, no caso, né?
o movimento político inspirado na Carta do Povo, desencadeado no final da década de 1830, que reivindicava, entre outras coisas, o sufrágio universal masculino, o voto secreto, a elegibilidade dos não proprietários, no caso de terra. Então, através dessas cartas, eles conseguiam passar para os políticos o que eles queriam em relação aos direitos do povo. Gente, caso vocês queiram falar alguma coisa, é só abrir o microfone aí. Vamos lá. Está acabando. Aí tá mostrando a imagem de um burguês, né? Atrás da sua fábrica, segurando a saída do proletariado, no caso de quem trabalhava para ele. E lá atrás, se vocês perceberem, essa parte preta aqui, ó, é a fumaça liberada pela chaminé das indústrias. Então vamos à pergunta. Levando em consideração as informações contidas na imagem e no texto a respeito do trabalho fabril na Europa, tá. É que deu os 10 minutos aqui da Europa do século XIX, assinale a alternativa correta. Vamos à correta. De acordo com a lógica fabril, o operário tinha que se adequar ao ritmo de produção. Dessa forma, a organização do trabalho fabril simbolizava a submissão do homem ao ritmo imposto pela máquina. E é correto, pessoal. Por que é correto? A partir do momento, voltando aqui na imagem, ó, a partir do momento que o homem, mesmo sem especialização, ele não se adequasse ao serviço, automaticamente ele seria substituído por uma outra pessoa. Então, nesse caso, quanto mais velha a pessoa fosse, mais lento seria o seu serviço. Por isso que os mais velhos foram sendo substituídos pelos mais novos. Quando eu fiz essa questão na prova, eu só lembrava daquele filme. Qual? Não lembra só do... Dos tempos modernos? Aham. Então, o Chaplin, por isso que eu passei para vocês, o Chaplin fez uma sátira muito boa. Porque quando ele para poder limpar o suor da testa, uma peça passa, e aí ele corre atrás da peça, bate no outro cara que é responsável por uma outra etapa, e assim todo o processo produtivo acaba dando problema. Porque era mais ou menos assim. Um dependia do outro. Vamos lá. Ah, e tem aquele negócio também da máquina que eles queriam inventar para o trabalhador não precisar parar nem para comer. É, exatamente. Tem isso também, né? Mas toda máquina, ela precisa de conserto, não, manutenção. Infelizmente, para fazer essa manutenção, precisa de um só ou dois no máximo, né? Enquanto essa máquina faz o serviço de 80. Por exemplo, no campo brasileiro, vocês viram comigo ano passado isso. A colheitadeira de cana, ela precisa de uma única pessoa para poder fazer um reparo nela e para poder pilotar. E ela faz o serviço de 80 homens. É muita coisa, né? Vamos lá. Desde o século XII, as cidades organizaram sua produção artesanal por meio de corporações de ofício. As corporações agrupavam os artesãos de cada ofício. Havia em cada cidade a corporação dos sapateiros, dos tecelões, dos curtidores e etc. Desculpa. As corporações de ofício medievais tinham o objetivo de quê, pessoal? Nessa daí, dá até para a gente discutir um pouquinho, e eu vou falar por quê. Olha só. Defender o livre mercado? Pode ser, mas como que teria um livre mercado se só tinha uma corporação de ofício para cada cidade? Estimular as novas invenções e descobertas? Claro que não, porque essas novas invenções acabaram até tirando o serviço das corporações de ofício. Terceira, lutar por salários dos aprendizes? Claro que não, porque o mestre, quanto menos ele pagasse para os aprendizes, mais ele ganhava. A última, para a gente poder voltar na certa, a última falando, eliminar a organização hierárquica existente nas corporações? Também não. Por que também não? Porque a partir do momento em que esses aprendizes depois se transformavam em ajudantes, participavam das corporações de ofício, eles sabiam que existia um líder, e era justamente esse líder que passava à frente os seus conhecimentos.
ou da costura para poder fazer roupa, ou da metalurgia para poder fazer alguma coisa de metal, como, por exemplo, o serralheiro, né? Ou o próprio carpinteiro. Então, de todas essas, a única coisa que vocês podiam marcar era da concorrência. Por quê? Impedir a concorrência. Pensa, se na cidade de vocês, aí Barra do Piraí, só existisse uma loja de comida, só uma pessoa soubesse fazer comida para poder vender para todo mundo, não, e tivesse essa corporação de ofício, não ia existir a concorrência. Deu para entender? Deu. Sim. O próprio enunciado já dá a resposta, né? Porque fala que cada cidade tinha uma única corporação de ofício. Automaticamente não teria essa concorrência. Penúltima, para nós sairmos para o intervalo. Durante o período de 1930 até 1960, uma grande parcela dos países latino-americanos, ao protestar contra as distorções do sistema oligárquico de poder, vivenciou a experiência política conhecida como populismo. A respeito... Peraí. Nossa, esquece essa, gente. Deixa eu anotar aqui. É porque o que que acontece? Na hora que eu vou pegar as questões, essa questão ela já estava pronta. E quando eu coloco o tema, né, da parte industrial inglesa, acaba que a resposta ela está até correta. É um acontecimento, foi uma ocorrência que foi muito comum na Inglaterra, né? Essa questão da passagem da sociedade rural para a industrial, favorecendo a burguesia industrial. Mas eu não estava falando com vocês dos latino-americanos. Nós estamos estudando a Revolução Inglesa. Então, deixa essa daqui que eu também vou tirar. Já dei a pontuação aqui, depois eu vou alterar lá. Por último, a respeito da Revolução Industrial e das transformações por ela causadas, assinale a alternativa correta. Então, está perguntando o que aconteceu de diferente na Revolução Industrial. Bom, vamos lá. Vamos para a resposta correta. O uso intensivo do carvão, que antes era vegetal e passa a ser mineral, na indústria. A partir da popularização da máquina a vapor, aperfeiçoada por James Watt. Tanto é verdade que hoje, quando você vai ver a voltagem de uma lâmpada, né, eles falam quantos watts tem, é por causa disso. Provocou o crescimento da emissão de CO2 por causa da queima do carvão, tá, gente? Gás que está ligado ao agravamento do efeito estufa e às alterações climáticas nos dias atuais. Isso é verdade, tanto é verdade que eu falei com vocês desde sempre. A partir do momento que aconteceu a queima do carvão, primeiro o vegetal, depois o mineral, as primeiras chuvas ácidas aconteceram na Inglaterra. Os primeiros problemas respiratórios aconteceram na Inglaterra. Ou seja, tudo que está acontecendo hoje, em escala global, a não ser o aquecimento, que já está acontecendo, já aconteceu na Inglaterra por causa da emissão desses gases poluentes. Ok? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então, turma, Não. 10h20 nós voltamos. E só para deixar claro, 2 questões foram anuladas. Tá bom? Ok. Tá bom. 10h20 estamos de volta.